Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe todos vocês que me ouvem e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa breve palavra. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes na live ontem. Irmãos, às vezes quando começa a comentar ali eu não consigo ver o nome de todos, e eu creio que eu deixei alguns nomes para trás e eu menciono aqueles que eu vejo, mas sintam-se abraçados e sintam a minha gratidão através dessa mensagem. Todos vocês que estiveram presentes e até mesmo os que não se manifestaram, com comentários ou com curtidas, que estiveram ali recebendo o pão, tá? É um prazer muito grande estar com vocês. Vamos lá, vamos para mais uma breve palavra, que o Senhor Deus possa vir falar conosco, por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 1, o versículo 1. Diz assim: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. É uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Glória a Deus, irmãos. Vale ressaltar aqui eu quero contextualizar, Marcos não era discípulo, bom, pelo que parece não, embora ele relate que um dos seus discípulos não mencionados saiu correndo nu durante a crucificação dele, o que mostra que ele seguia Jesus meio que de longe. Marcos também é tido como filho de Pedro. Alguns defendem que ele é o filho espiritual, outros até mesmo o filho carnal mesmo, o filho de Pedro com a sua esposa. Embora não dá-se para saber de forma certa, nós temos de base que ele tem os relatos por meio justamente daquilo que Pedro lhe falou, o discípulo que foi líder da igreja. E esse foi o primeiro evangelho. Foi a primeira escritura que faz parte, o evangelho canônico. O que é o canônico? Que faz parte do cânone, aquele que é considerado uma inspiração do Espírito Santo de Deus, que é uma palavra pura, simples e verdadeira. Todas as palavras que estão aqui foram consideradas factualmente verdadeiras, provadas e refinadas pelo próprio Deus. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes, porque é como ele começa a introdução do seu livro. Diz assim: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Glória a Deus. Irmãos, é importante também nós falarmos que a Bíblia, a Bíblia se chama Bíblia porque Bíblia significa biblioteca. Essa é uma parte dos livros. Essa é uma que conta a história, e talvez Marcos, atendendo ao seu chamado, resolveu escrever justamente para relatar, para que os fatos não viessem a se perder. Dos evangelhos, ele é o que é mais escrito. E o jeito que ele começa é muito bom. Ele fala o princípio das boas novas, apresentando Jesus como Cristo. E o que quer dizer isso, Alisson? Por que é bom nós falarmos que ele é o Cristo? O Cristo é o Messias, ungido, escolhido de Deus, para uma missão como rei e sacerdote. Mas nós vemos, e eu tenho falado bastante com vocês sobre cargos, e a live de ontem foi sobre isso, sobre a questão da função que o cargo exige. E o de Messias só houve um. Só haveria uma pessoa, que era o próprio Deus encarnado na terra, que poderia executá-la, que era o pagamento das nossas dívidas e também o derramamento do Espírito e todas as outras atribuições que a obra de Jesus por meio da cruz nos mostra, como por exemplo abrir um novo e vivo caminho. Ele é o nosso mediador, o nosso advogado, o nosso médico, e é infinito, irmão, se eu for dizer. Agora, quando ele diz que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, é justamente mostrando da intimidade. O Filho de Deus se relaciona à intimidade que ele tinha com o próprio Pai.
E aqui nós nos ligamos a Ele, porque todos nós queremos conhecer quem nos criou. Há dentro do nosso coração uma expectativa, e é nesse momento que a nossa história se conecta a dele. É nesse momento que a nossa história, por quê? Por meio de Jesus Cristo que nós nos conectamos a Deus. Ele é o nosso mediador. E é bom porque a palavra diz que este é o princípio, e toda a história tem um princípio, toda a história tem um meio, e toda a história também tem um final. E nós, como a nossa história se liga a dele, nós fomos chamados para ser testemunha. E também tudo que você está passando, meu irmão, tudo que você está passando, minha irmã, tem um princípio, um meio e um fim. E eu sei que nós chegamos a Jesus porque a coisa começa a ficar muito feia. Nós ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar que Ele nos devolve tudo aquilo que o mundo nos tira, que Ele restaura coisas que estão quebradas, que Ele pode nos dar um final, e que Ele também pode nos dar uma vida de abundância. E tudo isso, de fato, é verdade. Mas para isso nós deveremos ser chamados de testemunhas. E por isso esses homens escreveram. Marcos está testemunhando. Em Atos capítulo 1, versículo 8 fala: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é nesse momento que a nossa história se conecta. Bom, primeiro, nós não vamos fazer sozinho. O Espírito Santo é o que Paulo fala em Colossenses 3, 27. Cristo em nós, a esperança da glória. É o próprio Deus que resolveu habitar em nós. É o próprio Deus que resolveu fazer parte da nossa história. E com essa morada nós recebemos poder para executar aquilo que nós fomos chamados. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamamento por Deus e só podemos executar na forma de testemunha. Olha, a palavra vai dizer, na continuação, iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. E como a história de Jesus, irmãos, todas as nossas histórias começam desse jeito. Todas histórias têm uma palavra. Tem uma palavra. Você sabia que ele começa a nossa história com uma palavra, irmão? Olha, é impressionante isso, porque o Isaías foi um profeta messiânico. O detalhe é que ele viveu 700 anos antes de Cristo. E ele já falava, já tinha escrito uma mensagem a qual seria apoiada justamente esse início. Embora Marcos cite também Malaquias 3:1, mas ele cita Isaías como grande profeta messiânico. E o que eu quero dizer com isso? Assim como a nossa história se conecta a dele, meu irmão, você sabia, minha irmã, que há uma palavra sobre você? Sabia que Deus talvez tenha conversado com alguém sobre você? Nós vemos Sara conversando sobre os seus filhos com Deus antes deles nascer, quando eles estão na barriga da mãe. Este é um exemplo claro. Jeremias 1:5, Deus conversando, fala: eu te formei profeta das nações ainda antes que estivesse no ventre da sua mãe. Paulo em Gálatas 1:15 vai dizer a mesma coisa para o Gálata, que Deus tinha o escolhido antes dele nascer. E todos nós somos assim, irmãos. Essa é uma realidade das Escrituras. Já existe uma palavra sobre você. João capítulo 1, versículo 1. Porque nós somos semelhança e imagem. No princípio era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. No princípio era só uma palavra. No princípio era só algo que saiu da boca de Deus, um pensamento, um desejo do autor da criação. Porque toda palavra exprime aquilo que está cheio o coração. A boca fala do que o coração está cheio. E Deus falou de você, meu irmão. Deus falou de você, minha irmã. Só de ser uma palavra, pode ter certeza, tem valor. Olha, a palavra vai dizer: envia o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Glória a Deus, irmãos. E aqui a gente precisa
entender. Por quê? Era comum. Todos, eu tenho plena convicção do que eu vou falar. Todos já receberam por meio de um mensageiro, e o mensageiro pode ser um profeta, pode ser um pastor, pode ser um apóstolo, um bispo, um padre, um anjo de Deus, pode ser um anjo de Deus. Pode ser qualquer coisa, irmão. Mas Deus te fará saber que existe. Deus te fará saber que existe o caminho do teu propósito. Olha, envia o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Haverá uma preparação para nós recebermos isso. Não vai chegar de qualquer jeito. Não é assim, irmão. Deus, ele trabalha. Deus, ele é paciente, irmão. Olha, Deus é muito paciente. E ele trabalha de uma forma maravilhosa, de uma forma maravilhosa mesmo. Ele manda os mensageiros e tudo aquilo para quê? Para preparar. Quem aí recebeu uma palavra na igreja, alguém, uma promessa? O Senhor manda te dizer. Ele te dará um casamento, o Senhor manda te dizer. Ele te dará um trabalho, o Senhor manda te dizer. Que Ele te dará uma nova história, o Senhor manda te dizer que você pregará a palavra sobre todas as nações. O Senhor manda te dizer que você falará e cantará, que você pregará para muitas pessoas. E o detalhe é que quando nós ouvimos isso, nós parecemos loucura. Eu, por exemplo, quando eu ouvi, eu estava com a cara cheia de cocaína. Rica mandaraia, rica mandará, mandaraia, rica baixa que tereka man, dereba mandaraba subiandarababaka andaraia, cheinha de droga. Nem pensava, odiava crente. Tinha muita droga na cabeça. Cheirava muito cocaína, cheirava dia e noite. A minha vida era cocaína dia e noite. Mas ele me mandou um mensageiro ousado. Apontou o dedo na cara, diz o Senhor. Cheirava. Aí eu até comecei a cheirar cocaína depois dentro da igreja, eu lembro. Terecamanda soia. Sabe por quê, meu irmão? Ele fará você conhecer o caminho. E sabe sobre o caminho de Deus? Eu quero te falar. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor verdadeira. Ele protege a todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? E a rocha que eu gosto, porque a ideia de firmeza. Ele fala e acontece, irmão. Ele fala e acontece, irmão. Então, olha, irmão, descansa nessa palavra se você tem uma promessa. Descansa. Quem está te falando aqui é um cara, irmão, que odiava crente. Irmão, eu no meu entender, na minha vida, eu ia morrer, sabe, com um cara cabeludo, indo num show de rock and roll, sabe, cheirando cocaína, ficando doidão, porque eu achava que a vida era isso. Eu achava que a vida era isso, mas a vida é muito mais do que a gente pensa. É muito mais, e eu sempre tenho falado isso para vocês, sempre haverá dias. Olha, no versículo 33 ele fala, ele é uma voz que clama no deserto. Essa é uma característica, de, todos aqueles que foram chamados no Senhor primeiro vão enfrentar um deserto. Por quê? Porque essa voz clama no deserto. Logicamente está falando de João Batista, que tipifica a igreja. E a voz que clama no deserto, irmãos, na verdade, que opera por meio da sua igreja, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. É a voz que nos alerta no deserto. Por quê? Porque o começo do ministério do Senhor Jesus foi num deserto. E só conseguimos sair do deserto com a instrução do Mestre. E é ali no deserto que nós temos o conhecimento do Eterno e do Santo. E que nós verificaríamos que através da comunhão com Ele, que todas as suas boas promessas, nós temos o sim e o amém, que todas as suas boas promessas irão sim cumprir. O caminho então é o deserto, irmão. Mas ali haverá uma voz. Dere bandaraia.
Ali haverá uma voz, irmão, que te guia. Você não vai estar sozinho. Ó, até receber o empoderamento, porque vai falar ali na frente que nós precisamos da preparação. Vou chegar na preparação para receber. E foi o que os discípulos passaram. A voz que guiou eles foi o próprio Senhor Jesus, mostrando como haveria de ser com nós. Então, primeiro, e o Senhor Jesus fala, primeiro o Espírito Santo estará com vocês e depois em vocês. Para quê? Para que tudo se cumpra, irmão. O próprio Deus se responsabiliza. E é aí que nós começamos a entender Isaías 30, 21. E quando te desviares para a esquerda, ou quando te desviares para a direita, ouvirá uma voz atrás de você. Este é o caminho, andai nele. Eu gosto sempre de fazer essa referência porque, irmão, a esquerda fala do lado do coração, fala das nossas paixões, do nosso lado emocional, do nosso lado passional. A direita na Bíblia é o lado da razão, do nosso saber, do nosso conhecer, dos nossos muitos conceitos. E tudo que nos faz desviar do caminho da fé, o que é senão a emoção e a razão? Esse grande e vivo conflito que nós vivemos em nosso interior, emoções, razão e espírito. Mas haverá uma voz lá que clama, ele é a voz que clama no deserto. A palavra fala, preparem o caminho para a vinda do Senhor, porque é necessário preparo. Jesus, o Cristo, irmão, não é qualquer um. Ele é único, ele é incomparável, ele é o mestre, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso que quer ter um encontro. Então é necessário se preparar. E ele sempre avisa que vai vir. Estamos esperando a sua volta. Os sinais são fortes. Evacuaram a Flórida, irmão. Vocês sabiam disso? A Flórida. Eu moro em Uberlândia, que fica dentro do estado de Minas Gerais. A Flórida é como se fosse um estado. Evacuar por quê? Vai ter um furacão lá, nunca visto antes, na escala Richter. Número 6. Até hoje só teve até o 5. Sabe quantos quilômetros por hora atinge o vento? 600. Ele está batendo, irmão. Nós temos vivido um tempo profético. Guerras, sabe, chuvas destruindo um estado inteiro no Brasil. Por que? Vocês se perguntam, sabe? Será que ele não está se mostrando? Será que não é o suficiente? Logicamente, eu não creio que seria a forma como ele queria. Só os mensageiros seriam suficientes. Por quê? Porque ele quer fazer algo novo, irmão. Tá chegando um tempo novo. E sempre depois de um período muito ruim, irmão, é que vem o algo novo. Então exige uma preparação. A preparação está ligada à promessa. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. E o Senhor vai vir para quê, irmão? É para resolver. É para colocar as coisas no lugar. É para restaurar o quebrado. Para julgar o soberbo, o arrogante. O que você acha que ele vai vir fazer aqui? O que você acha? Olha, 1 João, capítulo 3, eu quero ler com vocês o versículo 2 e 3, nos diz o seguinte: a preparação, irmão, ela está intimamente ligada para nós vivermos a promessa. Diz assim: sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Não penetrou na mente do homem, não penetrou no coração humano. Mas sabemos que quando ele vier, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê, nisso procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. E a preparação é justamente a purificação para recebê-lo, para cumprir a missão. E para que nós precisamos fazer para isso? Abram a estrada para ele. Abrir a estrada nos tempos antigos, irmãos, como eles escreviam naquela época de Isaías, é porque eles preparavam uma estrada nova só para os reis passarem. Era uma estrada, vamos dizer, única. Era uma honra, uma pompa, algo muito grande. E é o que o Senhor está falando: abra o coração para a mensagem, irmão, para viver o inédito. Abra o coração para viver uma história escrita pelo dedo de Deus. Abra o coração para a mensagem. Apocalipse 3:20 está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você. Um banquete preparado em todas as áreas da vida.
Essa é a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a verdadeira manifestação dos filhos de Deus. É para quem quer, é para quem crê, é para quem quer viver um tempo novo, é para quem quer se desapegar daquilo que já passou, é para quem quer viver promessas. E eu quero terminar com Provérbios 30, versículo 5, dizendo que cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele protege aqueles que nele confiam. Ele é um forte refúgio, ele é socorro bem presente. E ele pode mudar a nossa história quando nós nos conectamos a Cristo. Então abra o coração para a mensagem. Quando o coração abre espaço, a mensagem é plantada, a mensagem é implantada. E aí, irmão, prepare-se para viver o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.